Fala galera, tudo bem? Estamos aqui para fazer mais um Simples Talk e hoje de uma maneira bem diferente. Hoje nós estamos aqui na casa do Nicolas Oliveira, meu grande amigo, meu compadre, padrinho dos meus filhos. E eu queria dizer para você, Nicolas, tudo bem? Muito obrigado por nos receber na sua casa. Obrigado, é um prazer estar com vocês aqui. Estou ansioso para receber essas perguntas aí do Critão. Eu queria estar em outros trajes, mas ele não deixou não. Esse cara é um cara de pau. Queria gravar com camisa do Flamengo. Sai fora, meu. Hein? Nicolas, eu queria dizer para você que é uma honra estar contigo batendo esse papo. A gente tem amizade de longa data e muitas pessoas conhecem a nossa história, mas eu acredito que seja uma oportunidade das pessoas conhecerem um pouco da sua história também. Você é um compositor, você é um ministro de louvor, você é uma bênção, você que tanto nos abençoa na Simples Igreja. Eu queria bater um papo aqui com você, entrar um pouco na tua vida, as pessoas saberem um pouco do teu coração, dos teus projetos, dos teus sonhos. Legal. E eu queria tocar essa bola com você aí. Ô Nicolas, queria que você falasse um pouco, sabe, da nossa história, eu e você, como que nos conhecemos, em que circunstância. Eu sou muito grato a você, você me ajudou demais na minha caminhada cristã, mas eu queria que você falasse um pouco disso também, da nossa jornada, muitas coisas engraçadas, muitas histórias boas. Então, a gente se conheceu, na verdade, a gente era criança, né? A gente fazia judô no Marujo e eu era criança, o Rodrigo já era um pouco mais velho que eu, e o bonde dele lá da rua onde ele morava, quase todo mundo fazia judô junto. A gente começou a ter algum contato ali e passou alguns anos, a gente se distanciou, a gente não tinha muito contato porque eram vidas totalmente diferentes. E quando eu tinha uns 16 para 17 anos, a gente tinha um amigo comum, que era o Angel, né? E num acontecimento, a fatalidade, ele morreu. E no culto que teve de homenagem ao Angel, né? Um culto evangelístico até, o Rodrigo se converteu naquele culto. Ele foi na igreja que nós participávamos. E eu lembrei, cara, o Rodrigo, eu falei com o Rodrigo, e ali começou a amizade de novo. Verdade. O Rodrigo se converteu, eu não lembro se foi um sábado ou se foi um domingo, eu sei que era um final de semana. O Rodrigo se converteu, na terça-feira tinha um culto de oração, ele estava no culto de oração. Na quinta-feira tinha um culto de celebração, ele estava no culto de celebração. No sábado tinha um negócio de jovem, estava o Rodrigo no culto de jovem. No domingo ele estava no culto de manhã, estava no culto de tarde. Eu falei assim, cara, esse cara está querendo uma coisa diferente. E aí naquilo ali a gente já tinha uma aproximação. O Rodrigo sempre foi muito extrovertido, falando com todo mundo. E eu acho que, não sei se foi isso, você já ter tido um contato comigo, ele se aproximou de mim mais rápido. Acho que teve uma assimilação mais rápida. E aí, dali nasceu a amizade, né? Que já tem, sei lá, mais de 20 anos que a gente tá por aí. Junto aí como amigo. Muitas pessoas não sabem, mas eu sempre que eu tenho oportunidade na igreja, eu sempre falo em relação à mãe do Nicolas, que durante a minha caminhada, minha trajetória, praticamente toda me ensinou muito, me ajudou muito. E o Nicolas também, que me ajudou demais na minha conversão. Eu passava muito tempo na casa do Nicolas, eu tomava café com eles, almoçava, e foi um período muito bom, onde eu aprendi muito. Eu tenho boas memórias ali da tua casa. Eu me lembro do sonzinho ligado praticamente 24 horas por dia, tocando louvor, e eu cresci bastante com vocês. Eu tenho uma oportunidade para agradecer a essa família maravilhosa que nós tanto amamos, na figura do tio Djalma, da Genice, Camila, Bruna e o Nicolas. A gente foi construindo isso, né, no decorrer do tempo, e a gente percebia que não era um negócio normal. Eu creio que Deus, quando ele não une só pessoas, ele une propósitos, né? E as pessoas que estão indo para o mesmo lugar, elas se encontram no caminho. Eu acredito muito nisso. E Deus criou essa amizade com a gente. Eu acredito que Deus
faz bons encontros, não só para a gente nos nossos casamentos, mas faz bons encontros nas nossas amizades. Verdade. E quando eu lembro claramente quando o Rodrigo começou a caminhar e ele teve na nossa família, né, essa base, que foi difícil para ele no início, né, Verdade. dentro de casa, na rua, no convívio dele, ele falava, eu lembro do Rodrigo falando para mim, cara, eu preciso estar com vocês, porque se eu não estiver perto de quem que é a mesma coisa que eu vou acabar me demandando para fazer a mesma coisa que eu estava fazendo. Eu não quero, eu quero mudança. E daquele convívio, né, não era algo forçado, era algo natural. A gente tinha prazer, como a gente tem até hoje, de estar um com o outro. E aquela mentoria, né, que minha mãe fazia. Minha mãe, na época, era líder dos jovens, né? É verdade. E isso ajudou muito. Né? Minha mãe, eu já comentei isso até em palavras minhas. Minha mãe foi... Ser filho de líder de jovem não é fácil. Mas ter uma pessoa, um líder de jovem perto de você faz muita diferença no início da sua caminhada. Ô, Nicolas, eu queria falar até um negócio aqui que é muito bacana, que a gente via isso na família de vocês, que era a sabedoria que a tua mãe tinha e tem, que se parecia muito com a minha mãe, né, cara? Minha mãe fazia muita questão de ter a nossa casa cheia dos nossos amigos. Ela preferia que a nossa casa estivesse cheia, porque ela estava de olho, né? Ela estava ali controlando aquela situação. Eu queria que você falasse um pouco assim sobre o contexto da sua família e aquele lance que a gente brinca até hoje, que a tua casa nunca ficava vazia, né, cara? É impressionante. Todo mundo tinha uma casa, eu morava num clube, né? Verdade. Eu morava num clube. E, cara, eu tenho pena pelo que minha mãe passou, né? Mas ela gostava, o meu pai amava. E é engraçado, cara, que o meu pai viveu a mesma coisa. Uhum. O meu pai, meu avô trazia os sobrinhos para morar na casa dele. Sim. Então, meu avô morava numa casa grande, né? Meu avô já tinha 5 filhos. E ele trazia as pessoas para morar na casa dele. 5 filhos fora do meu pai, né? E na rua do meu pai, todo mundo vinha para casa do meu pai brincar. E aquilo foi uma cultura. É a cultura até muito familiar. Sim. E meu pai sempre teve um sonho de ter uma casa grande. Deus abençoou ele de ter uma casa grande, uma casa com piscina. Uhum. Então, assim, meus primos moravam na mesma rua que eu. E eu não tenho poucos primos. Minhas primas também. Meus amigos da rua também viviam na minha casa. Meus amigos da igreja viviam na minha casa. Então, quando não eram meus primos que estavam na minha casa, eram meus amigos da igreja. Quando eram meus amigos da igreja, eram meus amigos da rua. Isso quando não era todo mundo junto. Era bom pra caramba. E a minha mãe preferia, como o Rodrigo falou, ela preferia ter esse controle. Ela tinha eu de homem, mais 2 irmãs, a Bruna e a Camila, né? As faixas etárias muito parecidas. E para ela era tranquilo de manusear isso, porque a casa era grande. Se ela quisesse acabar com os barulhos, ela ia para o quarto dela. E a gente ficava no quintal, então bagunça no quintal, a gente mesmo arrumava depois, ficava na piscina. E ela tinha aquilo sob controle. O meu pai ficava confortável também com isso. E acabou que virou um ponto de encontro. Acabou que virou um ponto de encontro da família também. Eu estou aqui pensando, né, Nicolas, em relação a quantas pessoas que pisaram naquele quintal ali e que deram certo, né, cara? Pessoas assim que você vê hoje, você é um ministro de louvor, sim, Deus te usa aí por onde você vai. O Senhor me levantou também pela sua graça, hoje sou um pastor, vivendo os sonhos de Deus, né, cara? Sim. Quantas pessoas não pisaram ali? Eu me lembro de vários amigos nossos que estavam com a gente ali, que hoje são chefes de família, já têm filhos, família estabilizada e na presença de Deus, né, cara? O investimento que a sua mãe fez, assim, é muito parecido com o investimento que minha mãe fazia lá com a gente, porque ninguém debandou para coisa ruim da vida, ninguém foi para fazer besteira. E graças a Deus, esse investimento que a Genice, o tio Djalma, e vocês fizeram na gente, dá fruto hoje, né? Você vê muitas pessoas hoje ainda ministrando louvores, outros pregando a palavra. E o nosso encontro, essa forma como você falou, eu me converti ali. E engraçado não, né? É estranho,
mas no dia que eu recebi a Cristo como o único e suficiente Salvador da minha vida, a mãe do falecido Wendel me deu um abraço e falou assim, o Wendel foi uma semente. Sim. Ele foi, o Senhor o recolheu, mas quantas pessoas não receberam o Senhor Jesus? Por causa E naquela situação ali do Wendel, e você fez parte disso, eu te falo aqui, hoje eu sou um pastor, tem o Ângelo, que é um pastor também, que é fruto daquele culto, tem o Bira, que é um diácono, entre outros amigos nossos também, que hoje estão firmes em outros ministérios, mas firmes com o Senhor e dando fruto. Isso é muito bom. Às vezes a gente faz algumas coisas que a gente acha que nunca vai dar fruto. Sim. Mas a gente vê isso aí. Eu queria falar contigo, Nicolas, dentro desse contexto aí de família, mas eu queria que você também falasse um pouco para as pessoas. Você não caiu de paraquedas nesse ramo, nesse chamado musical, nessa veia musical para o povo de Deus e para o Senhor. Você é nascido e criado na igreja, cresceu ali com a Genice, ministrando louvor, participando do dia a dia da igreja. Então eu queria que você falasse um pouco assim da sua vida na igreja, quais são as memórias que você tem e o seu crescimento na igreja dentro desse contexto ministerial, musical. Legal. Como o Rodrigo falou, eu nasci num lar cristão, né? Graças a Deus. Isso é uma herança, né? Ele diz que a herança enriquece. E essa herança que minha mãe me deu, acho que foi a melhor herança que ela podia me dar. Aleluia. Que é de eu ter nascido dentro do berço cristão. A Bíblia diz que ensina teu filho o caminho que ele deve andar. E quando ele crescer, ele não se desviará dele. Minha mãe teve isso muito forte, ela se converteu nova. Ela não nasceu num lar cristão, ela não teve essa oportunidade. E ela fez isso comigo. Meu pai nasceu num lar cristão. E isso me deu essa vivência que os teus filhos, o Nicolas hoje está vivendo, o Tito está vivendo, de poder viver naquele ambiente, né? Sim. E aí a minha mãe sempre foi envolvida com o Ministério do Louvor, os ensaios, né? Minha mãe tinha 3 filhos, ela não tinha como deixar meu pai às vezes trabalhando, ela participava dos ensaios. Meu pai era caminhoneiro, né? Caminhoneiro não tem dia. Ele pode trabalhar segunda, pode trabalhar domingo, pode trabalhar sábado. E vai todo mundo. Isso aí. E aí, cara, eu chegava na igreja e eu ficava alucinado com os instrumentos. Eu queria... Graças a Deus eu me lembro, minha mãe comenta que eu não era de ficar mexendo no instrumento de ninguém. Sim. Mas eu ficava vidrado. Eu me lembro, isso era latente em mim, eu ficava vidrado na bateria, eu ficava do lado do baterista olhando. Com 6 anos de idade, para 7 anos de idade, eu ficava perturbando minha mãe para tocar bateria. E ela me colocou numa aula de bateria com 7 anos. Com 8 anos eu comecei a tocar na igreja. Bateria? O primeiro instrumento foi bateria. Caramba, não sabia disso. A primeira música que eu toquei num culto foi Glorifica. Engraçado, né? Aqui na outra igreja, no Ministério do Pastor Adriano, eu toquei num culto de meio de semana. Sim. E assim... Aquela foi a minha primeira experiência com música. E depois eu fui tentando me aperfeiçoar, só que eu era muito preguiçoso para estudar música. É mesmo? Muito preguiçoso. Quando começou a fazer aula de bateria, ficar bateria para mim. E aí eu deixei aquilo morrer, eu tinha uns 9, 10 anos, deixei aquilo morrer. E quando a minha mãe continuou, a minha mãe mudou de ministério, né? Teve alguns problemas na outra igreja, ela foi para um outro ministério. Quando ela voltou para a PIB, que foi a igreja que nós éramos, a minha mãe começou a se envolver de novo com o louvor. E aí eu comecei a me interessar de novo, eu tinha uns 13, 14 anos. Eu via, era na época o pessoal do Ministério MAP, que era com o pastor pai do Paulinho, Paulo César, e o pessoal começou a chegar e era uma banda, era uma big banda, e aí eu fiquei, cara, eu queria tocar violão, comecei a ficar louco por violão e guitarra, cara, por quê, né? Não sei por quê, esqueci a bateria,
E nesse inteirinho, meu pai me deu um violão. Chegou em casa com o violão. Eu nunca tinha pedido, nem tinha pedido pra ele. Coisa de Deus mesmo. Deus te levando em direção ao teu propósito. Meu pai chegou com o violão em casa. Eu falei assim, caramba, eu não comprei do meu motorista. O motorista dele tocava violão. Ele ganhou numa rifa e tal. Eu comprei pra ajudar ele. Eu falei assim, caramba, eu peguei o violão. Aí eu falei assim, pô, pai, me dá esse violão. Eu sempre quis ter um violão. Aí ele, tá bom, fica pra você. Aí peguei o violão, comecei, como é que afina? E comecei, comprei uma revistinha Cordas e Cores. E com 14 anos, através de uma revistinha, eu comecei a tocar. Legal. Comecei a tocar violão. E ali, dali, eu não parei mais. E, Nicolas, assim, muitas pessoas às vezes ficam, né, procurando saber o que fazer na igreja, e você praticamente assim foi sendo empurrado para dentro do seu ministério, né? Sim. Você foi sendo jogado para dentro do seu destino, para o seu propósito ministerial, mas você é autodidata, né? Você não é uma pessoa que estudou muito o instrumento, mas, cara, eu acho que você toca muito bem, e eu queria que você desse assim um conselho para pessoas que hoje estão dentro da igreja, mas que, tipo assim, pô, não sei o que fazer. Como é que começa essa questão, assim, de caminhar em direção ao seu propósito? A descobrir isso, assim, cara, para que eu fui chamado? No seu caso, você começou a ser levado para a música, para um determinado instrumento que daqui a pouco já não era, e se encontrou com o violão. Você pode falar alguma coisa sobre isso? Então, aí eu vou complementar o que eu estava falando em relação a como é que foi sido construído. Eu não cantava. Então, teve um dia que eu cismei de passar o som na igreja. Eu tocava violão, cismei de passar o som na igreja no microfone. Quando eu comecei a cantar, eu senti algo diferente. Eu falei, cara, eu senti uma graça. Nunca tinha feito aquilo. Nunca tinha pensado em cantar. Quando eu cantei no microfone, passando aquele som, eu senti uma graça diferente. Eu falei assim, cara, Deus quer me usar aqui. Porque eu senti uma graça quando eu tocava violão. Legal. Eu sempre tive isso, essa mentalidade que não é só tocar a música. Eu sentia algo acontecendo dentro de mim quando eu tocava. Sim. Sentia uma unção, um fluir de Deus, inclusive quando eu tocava. A Bíblia diz que Davi, quando tocava a sua harpa, o espírito mal saía de Saul. Eu sentia isso fluindo dentro de mim, uma graça acontecendo no reino espiritual. Eu já tive diversas experiências ministrando louvor, e Deus me direcionar, só toca o violão. Pessoal, tia, falou um negócio que engraçado, né, cara? Até abri meu coração aqui em relação a isso. Você sabe que quando você ministra muitas vezes lá na Simples, e a minha mãe, ela fala assim, ai, você cantando, meu filho, você canta até direitinho. Eu não sou cantor, né, gente? Eu tô quebrando um galho lá. Mas a minha mãe, ela vira para mim e fala assim, ai, mas quando é o Nicolas ministrando louvor, eu me derramo. Rapaz, aquele negócio eu falo, cara de pau. Brincadeira não, cara. Mas é uma realidade. Muitas pessoas falam isso, Nicolas. Quando você vai lá na igreja, lá, existe algo diferente na sua vida, cara. E aí, por que eu toquei nesse assunto da graça em fazer? Porque é exatamente esse é o cerne, o seu termômetro para você achar o propósito, para você fazer qualquer coisa no reino. Né? Essa graça. Esse fluir. É você. Fala muito sobre você. Ali é a convergência da sua vida. Você entra em convergência. Sim. Todos os seus talentos, os seus dons, tudo aquilo que você nasceu para fazer, ele aflora. Você, cara, eu faço isso com maestria. Não é... Eu não me considero, já falei isso para você, né? Eu não tenho vergonha de falar, eu não me considero um excelente cantor. Na verdade, eu nem me considero um cantor. Eu não me considero um excelente músico, virtuoso. Não tenho uma virtude. Eu acho que até poderia chegar se eu estudasse mais, né? E eu estou caminhando para isso, para melhorar. A gente precisa melhorar sempre. Sim. Isso é uma saga na nossa vida. A gente precisa ter essa saga. Melhorar sempre. Oferecer sempre melhor. Mas eu não me incluo na categoria de cantores virtuosos, como o Eli Soares. É um cara que eu falo assim, cara, esse cara canta demais. Ele faz o que quer com a voz. Ele tem facilidade. O Leonardo Gonçalves, entre outros. Mas eu entendo que quando eu faço isso, eu me encontro na minha convergência. E eu entendo que sai
graça de mim. E é essa graça que me impulsiona. Porque eu sei que não é de mim. É algo que Deus está fluindo através de mim. Eu encontrei um caminho. Então eu acho que, voltando à pergunta que você falou, o que você dá de dica para a pessoa que quer chegar, está dentro da igreja e não sabe o que fazer? Procura se empenhar em fazer aquilo que você faz com facilidade. Legal. Procura se empenhar naquilo que você sabe que vai influenciar as pessoas à sua volta e que seja natural para você. Se não é natural, você não faz com tranquilidade, você não faz com naturalidade, das duas uma. Ou você ainda não encontrou o propósito ou o seu lugar no corpo, ou você ainda está se descobrindo. Eu não toco violão hoje como eu comecei tocando violão com 14 anos. Eu não toco violão hoje como eu comecei a tocar violão com 21 anos. Hoje eu conheço muito mais o meu instrumento, e o meu instrumento voz, e o meu instrumento ministro de louvor. Engraçado que você estava falando de Davi, e o texto que fala, quando Saul pede para chamar alguém que tocasse, o texto vai dizer que Davi, ele era jovem, forte e corajoso. O texto vai dizer que ele era de boa aparência. E o texto também vai dizer que ele era perito naquilo que ele fazia. Tocava bem. Tocava bem, né, cara? É engraçado isso. Muitas pessoas pensam, é para Deus de qualquer jeito. E a gente sabe que graças a Deus, no decorrer do tempo, isso vem caindo por terra, né, cara? A igreja, ela precisa ter essa vontade de dar o melhor, de fazer o melhor. Isso é algo até que eu vejo em você. Até um assunto que eu quero entrar contigo aqui. Num sonho realizado na sua vida. Eu pude participar nos 2 projetos. No último participei muito mais de perto. Eu queria que você falasse do sonho que você realizou. Aonde que você poderia imaginar gravar um EP? E agora o segundo EP que já está pronto praticamente aí para poder ser lançado, e as pessoas vão ser muito abençoadas. Amém. Eu queria que você falasse aí, Nicolas, assim, dentro dessa chamada ministerial, dentro desse propósito de Deus na sua vida na música, esse sonho realizado dos 2 EPs. Queria que você falasse um pouco como que isso aconteceu dentro de você. Sim, eu sei um pouco da história, investimento financeiro, como que vai ser, como que Deus fez e como isso foi gerado dentro de você. Eu tinha na minha uma concepção de que para eu chegar nesse nível de fazer algo, alguém iria chegar para mim e me dar uma palavra, ou Deus ia colocar dinheiro na minha conta, ou ele ia aparecer de alguma forma, ia fazer com que acontecesse. Eu vivi com essa mentalidade por muitos anos. Eu, inclusive, fui estudar para tentar gerar recursos para que eu pudesse fazer. Você se formou, você tem uma formação. Eu sou administrador, sou pós-graduado, eu tenho uma profissão, eu trabalho com negócios, tanto com compras quanto com vendas. Trabalho no mercado siderúrgico há mais de 10 anos, e eu fui me esmerar a trabalhar para levantar recursos. Só que eu nunca sobrava dinheiro. E eu ficava naquela esperança, preciso fazer alguma coisa, mas não sei como fazer. Até que eu tomei a coragem de orar a Deus. Eu disse: Deus, eu preciso de uma estratégia. Tem algo dentro de mim que eu queria que mais pessoas tivessem acesso. Eu não acredito que Deus está me dando, o Senhor está me dando essas músicas para ficarem aqui guardadas no meu caderno. E aí eu tive uma liberação de Deus. E aí eu comecei a procurar como fazer. Cara, é impressionante que eu sempre tive vontade de fazer um negócio bem feito. Sim. Não queria fazer de qualquer maneira. Eu não queria fazer um negócio que fosse por fazer, não. Quando eu fiz, Deus vai abençoar, não. Eu queria fazer um negócio direito. E aí o meu primeiro EP, eu consegui... Deus colocou o Rafael, que é o produtor. Assim, a gente teve um encontro na internet. E aí as coisas foram fluindo. Eu gravei o primeiro EP, que foi o Eu Vou, da música, que tem a música Eu Vou como tema. Não é tão fácil, porque a gente
faz um investimento sem ter a mínima noção do retorno. É como aquela parábola do homem que achou um tesouro no campo. Ele achou um tesouro no campo, ele vai lá, vende tudo que tem, compra aquele campo. E Deus assimila essa atitude como um reino de Deus. Ele achou o reino. E quando você tem esse propósito, você tem que tender a largar tudo, a vender tudo que você tem para você viver o propósito. Chegou nesse nível, Nicolas? Chegou nesse nível. Abrir mão de alguma coisa assim para fazer esse investimento? Chegou no nível de abrir mão de tudo. Eu sou casado há 6 anos, já foi agraciado por poder fazer alguns sonhos, mas teve um período que eu falei assim, cara, a gente precisa viver os sonhos de Deus. Sim. Não dá para viver mais os nossos sonhos primeiro. E eu creio nisso. Eu creio que a gente, muitas das vezes, tem que abrir mão de Ou alguns seja, projetos para você, pessoais. em algumas circunstâncias, para você viver aquilo que Deus gerou no seu coração, a gente tem que abrir mão de alguma coisa, né? Mais ou menos Mateus 6,33, né? Isso aí. Né? Buscar aquilo que está no coração de Deus. E as outras coisas nos serão acrescentadas. Claro que isso tem muito a ver, esse investimento tem muito a ver com o meu propósito, que é na área da música. Se eu não fizesse, se eu não desse o primeiro passo, ninguém daria por mim. Sim. Isso, a gente está falando na esfera da música. Mas a pessoa que tem o propósito, tem o chamado de ser um médico, por exemplo, cara, precisa estudar pra caramba, precisa investir tempo, precisa investir dinheiro, Verdade. precisa investir diversas outras coisas. O cara que tem um sonho, o propósito dele é ser bombeiro militar. Eu fui bombeiro militar. Eu saí do bombeiro militar porque eu entrei lá e vi que não era o meu propósito. E eu saí. Mas a pessoa que nasceu com um sonho e o propósito de ser bombeiro, cara, ele vai ter que estudar. Ele vai ter que passar pelo recrutamento militar. A gente já foi militar. Não é fácil, é estressante, é cansativo, é um trabalho perigoso. Então você tem os perigos do dia a dia. Você sai do quartel para ir no incêndio, você não sabe se volta para casa. Você pode estar dentro de um lugar cheio de chamas, combatendo fogo, e uma pilastra cair em cima de você. Gente, para quem não sabe, isso não é história, não. Está inventando, não. O Nicolas foi bombeiro mesmo, aqui no Rio de Janeiro. E eu me lembro, o Nicolas ficou magro igual uma caveira. E ele passou assim um perrengue, e até o momento que ele entendeu que não era o chamado dele, não era o propósito. E aí ele, concursado, abriu mão. As pessoas, eu fui um que falei, cara, tu é maluco, tu estudou para passar. Falou, cara, não é isso que Deus tem para minha vida. O Nicolas é um cara muito inteligente, sempre gostou muito de estudar. E ele falou assim, cara, não é isso, estou abrindo mão. Na verdade, já abri mão e saiu mesmo. E assim, não foi por demérito da instituição CBMERG. Na verdade, eu sou até apaixonado pela instituição. Acho que quase toda semana eu canto o hino do bombeiro, porque a gente fica lavagem cerebral. Às vezes eu fico brincando com a Fernanda aqui em casa, eu tiro foto com a camisa do bombeiro, eu vejo uma viatura do bombeiro, eu quero parar para falar com os amigos do hotel. Porque assim, é bonito pra caramba. É um propósito, mas tem que ter um propósito, cara. Não adianta eu achar bonito ser um desenhista ou um artista plástico, igual a gente tem o amigo Davi Rezende, que é um cara assim, talentoso. Cara, se eu for fazer qualquer desenho, todos os desenhos vão parecer aquele bonequinho com a cabecinha. Porque não é a minha área de atuação. Tem chamada para aquilo. Não é a minha convergência. Agora me dá um violão que eu vou tocar. Me dá uma música que eu vou cantar. Dependendo da música. Se for um pagode, eu não sei cantar muito bem não. Já me zoou bastante. Não sei se vocês sabem, o Rodrigo era do pagode, né? Eu gostava de Cacique de Ramos. O Rodrigo era do pagode, do samba. Era samba, chegava lá em casa, queria cantar pagode. Assim, Rodrigo, calma aí. E aí uma vez a gente... Todos os retiros, uma particularidade no retiro que a gente fazia, ele levava tantã, surdo, pandeiro, pessoal do cavaco, e a gente ia fazer um samba, Nico canta. Aí eu começava a cantar e eu falei assim, não, cara, tu não tem talento pra isso. Não dá. Muito branco, mano. É muito gringo pro samba. Então, assim, não é que eu não gosto, eu amo os políticos brasileiros, mas não é a minha praia, eu não tenho a ginga do negócio, né?
Mas a grande questão é que o propósito, né, central, eu tinha muitos projetos, mas chega um momento em que Deus vai te fazendo convergir para isso, é onde você queria chegar. Deus vai te mostrando e te dando a perspectiva. Cara, vai lá, você não quer tentar um concurso? Vai lá, passa. Você quer trabalhar numa grande empresa? Vai lá, trabalha. Deus vai te dando. Só que você vai percebendo que tudo aquilo ali que você estava planejando não era a mesma coisa que se você tivesse escolhido a melhor parte. Sim. Eu acredito que existe uma melhor parte. Legal isso falar. Você vai trilhando os outros caminhos e pensando, cara, a minha melhor parte seria isso. Maria escolheu a melhor parte. E aquilo que é a melhor parte nunca nos é tirado, né, cara? É tirado. Muito bacana isso. E é interessante que, assim, resultado não necessariamente é o limiar, né, para a gente continuar ou parar de fazer aquilo que a gente está fazendo. Eu não tenho os resultados que eu queria ter tido, mas eu também não paro de fazer porque eu não tenho o resultado que eu não tinha. Porque eu creio que todos os resultados, a colheita, o tempo da colheita, ele é determinado por Deus. Uma laranja tem um tempo certo de nascer. Um feijão tem um tempo certo de nascer. Uma manga tem um tempo certo de nascer. Mas, em todos os casos, eles foram plantados. Bacana, Nicolas. Eu tenho muita certeza, cara, que... eu gosto de falar um pouco disso, porque, assim, eu quando me converti, pouquíssimo tempo depois, eu estava matriculado no seminário teológico. Muitas pessoas falavam, cara, tu é maluco, não sei o quê, coisa e tal. Mas eu, pouco tempo depois que eu me converti, eu tive logo, assim, muito desejo de ser diferente, de fazer algo diferente para Deus. Eu, pouquíssimo tempo depois de ter me convertido, eu tive esse desejo no meu coração de ser pastor, cara. E eu achava estranho porque nenhum dos meus amigos, assim, tinham esse sonho. Eles sonhavam com outras coisas, com suas carreiras, nada de errado. Não. Mas a gente até estava batendo um papo sobre isso ontem, né? Que o apóstolo Paulo ele fala que aquele que almeja o episcopado, ele almeja boa coisa. E eu desejei isso. E você também, cara. Desde que eu te conheço, assim, tem no teu coração um desejo de fazer algo diferente para Deus. Dentro dessa situação da realização do sonho do EP, talvez você não saiba, mas o Nicolas ele também tem um canal no YouTube. Se você procurar lá, Nicolas Oliveira, você vai conseguir ouvir todas as músicas. Algumas músicas têm uns vídeos muito bacanas. Inclusive, no domingo de Páscoa, mais uma vez ele colocou um vídeo que ele já havia gravado, que é maravilhoso, tem uma mensagem muito bacana. Então, se você ainda não conhece o Nicolas Oliveira, você, por favor, se inscreva lá no canal dele. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado, assim como eu sou. Nicolas, você sabe disso, contar para algumas pessoas. Eu fiz um retiro alguns meses atrás sozinho, uma experiência incrível que eu tive. Eu viajei para um lugar, eu fui sozinho. Fui eu, minhas roupas, Bíblia e caderno para fazer anotações. E eu estava num lugar que eu estava sem internet, né? E aí eu me lembrei que eu tinha as suas 5 músicas do último EP no meu celular. E eu, em um determinado momento em que eu saí para almoçar, eu peguei a internet do restaurante e eu falei, as suas músicas têm sido a trilha sonora do meu retiro. Porque eu fui com essa proposta de ouvir Deus falar. Você poderia cantar uma música pra gente aí, do último EP? Qual que você queria? Eu sou apaixonado por aquela música que fala, sim, eu sou sua morada. Ah, do EP novo. Sim. Deixa eu lembrar. Como posso entender o Deus que cercado de glória desceu, que seu único filho nos deu para comprar uma casa para si, que olhou para a criação e tomado de grande amor fez para si morada em meu coração.
não em templos feitos por mãos, não mais véu de separação. Hoje o templo sou eu, sua casa sou eu. Sim, eu sou a sua morada. Sim, eu sou a sua morada. Sim, eu sou a sua morada. E de mais ninguém. Sim, eu sou a sua morada. Sim, eu sou a sua morada. Sim, eu sou a sua morada. E de mais ninguém. Aleluia. Não em templos feitos por mãos, não mais véu de separação. Hoje o templo sou eu, sua casa sou eu. Não em templos feitos por mãos, não mais véu de separação. Hoje o templo sou eu, sua casa sou eu. Sim, eu sou a sua morada. Sim, eu sou a sua morada. Sim, eu sou a sua morada. E de mais ninguém. Sim, eu sou a sua morada. Sim, eu sou a sua morada. Sim, eu sou a sua morada. E de mais ninguém. Aleluia. E aí, cara, eu estava lá naquele lugar, um lugar que eu amo demais. E aí eu me lembro perfeitamente que eu botava uma música em cima da outra e eu ficava ali. E eram as suas músicas. Eu não tinha mais acesso a outras músicas. Tinha nem escolha. Não tinha não. E eu falei pra você e falei pra Fernanda em uma circunstância que eu me comuniquei através da internet. Eu falei, cara, como eu tenho sido abençoado. Por isso que eu falo pra você que nos assiste, cara, existem muitas canções, existem muitas músicas, mas poucas músicas exaltam a Deus e nos edificam. Existem muitas músicas que falam do homem, que falam de nós, que do sofrimento do homem. Eu particularmente não gosto muito. Cara, mas essas canções, Nicolas, elas nos ajudam, nos edificam e nos trazem essa consciência de que nós somos a morada de Deus. Isso é maravilhoso demais. Então você já falou pra gente aí do sonho realizado do EP. Eu já pedi para você cantar uma canção que marca a minha vida, uma experiência fantástica que eu tive com Deus. Mas nós estamos passando um período difícil, né, Nicolas? Esse período aí de Covid-19, coronavírus, as pessoas estão assombradas, as pessoas estão desesperadas. Eu queria que você cantasse um trechinho de uma música sua que se encaixa dentro desse medo onde as pessoas estão, né? Qual música sua se encaixa nesse atual momento de insegurança, de pavor? Queria que você cantasse um trecho aí de uma música para nós. Tem uma música minha chamada Torre Forte. Essa canção eu fiz no momento em que eu estava passando por um período desse. De incertezas. E que não foi um período fácil para mim. E nesse período Deus me deu essa canção. E essa canção está no primeiro EP. E ela fala assim: Tu és meu Deus, o meu Senhor, és minha torre forte, meu Salvador, Consolador e minha esperança. Meu coração descansará e não se abalará, pois Tu és o meu Tu és meu protetor. Ela fala exatamente isso. Tu és meu Deus, o meu Senhor, Tu és a minha torre forte, o meu Salvador, o meu Consolador e a minha esperança. O meu coração, olha como é a situação, descansará e não se abalará, pois Tu és o meu protetor. Davi, ele conversava com ele.
Tem um salmo que eu adoro, que Davi fala: por que estás abatido, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Cara, a importância de a gente ter essas declarações. Legal, cara. Dizer verdades, não só para Deus, mas dizer verdades para a gente, para nós mesmos. Sim. Dizer, meu coração descansará. Deus, meu coração descansará. Se declarar isso para Ele, declarar isso no reino espiritual, faz toda a diferença, dependendo do momento que você está passando. As músicas têm esse poder de facilitarem as declarações. E a fé é falada, né, Nicolas? A fé é falada, né, cara? A fé e por isso eu falei, né? E a gente não sente para falar, né, cara? Dentro desse tempo que você estava compondo essa música, eu estava bem perto de você, eu me lembro disso. E hoje as pessoas estão sofrendo mais de medo do que de qualquer outra coisa, né, cara? Queria que você desse uma breve palavra para as pessoas em relação assim, a ter coragem, a ter fé em Deus. Uma palavra de encorajamento para as pessoas. A gente está caminhando para o final, tem algumas perguntas aqui para a gente falar, mas que você liberasse uma palavra, você é um profeta do Senhor, que você liberasse uma palavra para as pessoas que estão nos assistindo aí. Eu tenho tido, quando começou esse turbilhão que nós estamos vivendo hoje, eu pedi um direcionamento profético a Deus. Se Deus, eu preciso entender os movimentos proféticos. Isso tá muito louco, né, pra gente. E a gente precisa, como igreja, entender os tempos. E o que Deus falou comigo é que eu tenho uma plena convicção no meu coração de que isso não foi algo gerado por Deus para punir a terra, punir os seus filhos, punir os incrédulos, punir os pecadores. Tenho certeza absoluta que não foi isso. Porque isso não é da natureza de Deus. A Bíblia diz que Jesus veio para destruir as obras de Satanás. E eu acredito, e foi predito por vários profetas desde o ano passado, por vários pastores, por vários homens de Deus. Eu acredito muito naquele texto que diz: aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que Deus queria falar ali? Cara, existe uma voz profética, existe um período profético. Então, aquele que tem ouvidos, ouça o que está sendo falado pelos profetas. E eu comecei a escutar, nós começamos a escutar. 2020 é um ano de aceleração, 2020 é um ano que Deus vai fazer algo diferente, é um ano de década dobrada. Toda vez Deus... Cara, e foram muitas palavras proféticas assim, enfáticas, de que Deus estava levantando um novo tempo, não só para a igreja, mas para o mundo. E chega em março, terceiro mês, essa pandemia mundial. E Deus, não estou entendendo. Estivemos no descende, e muitos decretos foram liberados, assim, a presença de Deus, manifestações do céu na terra, e as palavras estavam todas em cima desses fundamentos. 2020 é um ano de envio, um ano de avivamento, etc. Então eu creio que a partir desse levantar, desse despertar da igreja e no mundo em relação a um novo tempo, Satanás teve uma atuação a nível mundial. Só que a palavra que eu tenho no meu coração é a palavra profética em relação a isso, é que da mesma maneira que Satanás trouxe um ataque mundial para parar a igreja, para parar o mundo, as igrejas estão paradas. Você não consegue botar uma pessoa dentro da sua igreja hoje. É difícil. Porque você não pode. Então Satanás fez uma obra para tentar parar a igreja, só que ela não parou. E o que Deus me colocou é o seguinte: para todo ataque de Satanás, existe um contra-ataque benigno de Deus numa proporção maior. Amém. Se Satanás teve um ataque maligno no mundo todo, Deus vai fazer um contra-ataque benigno atuando no mundo todo. Então isso me trouxe uma esperança de que vai haver um tempo depois porque isso vai passar, gente. Isso é fato, já está passando, vai passar, isso não vai matar todo mundo, isso não veio para acabar com a terra. E o que nós precisamos ter em mente é que nosso Deus, Ele cuida de nós, Ele cuida dos seus filhos, e Ele tem prazer
na saúde dos seus filhos. Aleluia. Então, se ele tem prazer na saúde dos seus filhos, se ele morreu no madeiro, Isaías 53 diz que ele levou sobre si ele levou, o castigo nos traz a paz estava sobre ele, então as suas pisaduras não foram saradas. Se ele morreu para que nós tivéssemos vida, para que nós tivéssemos saúde, por que que ele ia trazer morte para que o sangue dele e a obra dele fosse... E Atos 10:38 também diz que Jesus ele andou por toda a terra fazendo bem a todos. E curando a todos. Curando a todos, libertando os oprimidos e curando os enfermos. Aí ele ia vir com uma praga tirando a saúde. Para quê? Para ele curar? Deus colocou. Como se... Assim, então a palavra que eu tenho no meu coração, ardendo no meu coração, é que nós vamos passar por isso. Em breve, nós vamos passar por isso. E em breve, nós vamos ver a mão do Senhor atuando no mundo. E nós vamos passar por essa situação muito mais forte, cara. Muito mais. A igreja vai avançar. Eu acredito que nós não vamos... O mundo que nós vivíamos antes de Covid é um mundo totalmente diferente que nós vamos viver depois do Covid. Amém. Não se preocupe com crises financeiras, não se preocupe com desemprego, não se preocupe com a saúde, o seu futuro, o futuro dos seus filhos, porque Deus tem cuidado de nós. Amém. Uma palavra que está dentro do meu coração desde o ano passado, uma palavra profética, é que Deus, Ele iria abalar todas as coisas dentro de nós, para que permanecesse somente inabaláveis as coisas inabaláveis. E a Bíblia diz que o que é inabalável? O reino dele é inabalável. Então, dentro de nós, Deus vai começar a abalar os nossos medos, as nossas preocupações. Deus vai querer que você coloque os olhos, não nas situações de hoje, mas no que Ele diz na palavra. Porque a palavra dele é inabalável. Se a gente colocar os nossos olhos no que é abalável, como a economia, como a saúde, como a saúde pública, a esperança de uma vacina, a esperança de um remédio que cure o Covid, a gente não vai conseguir permanecer com o coração firme. Amém. Então, permaneça na palavra, tenha essa palavra profética no seu coração. Deus há de manifestar a sua glória na terra. Aleluia. E nós veremos a glória de Deus na terra dos viventes. Isso é muito forte. Amém. Nicolas, a gente está caminhando para o nosso final. Eu queria fazer um dois toques na bola contigo aqui, como a gente costuma dizer, um bate e volta. Vou te fazer uma pergunta e você vai me responder. Tá? Algumas respostas suas, já vou te falando que vai ser em forma de música. Então, eu vou te fazer a primeira pergunta aqui. Um lugar desejado para você ministrar, um local onde você gostaria de gravar algo, gravar com uma galera muito assim abençoada, um lugar onde você tem um sonho de poder ministrar um louvor, gravar de repente um DVD. Cara, eu tenho muita... engraçado, eu passo pelo HSBC Arena. Eu falo, Fernando, um dia eu vou gravar aqui, mas... Amém. Mas o lugar que eu tenho mais vontade de fazer, tem um lugar específico aqui no Rio, que é a Casa da Música, ali na Barra da Tijuca. Sim. Cidade das Artes. Cidade das Artes. Não sei porquê, mas primeira vez que eu vi aquilo ali, eu falei assim, cara, eu tenho um sonho de gravar alguma coisa aqui. E eu vou perseguir esse sonho aí. Amém. A gente teve a experiência da live que nós fizemos na sexta-feira com o Felipe Santos. Ele é jogador de futebol na Eslovênia e ele foi contratado para jogar num time que era o último colocado do campeonato. Acaba o campeonato e aí ele tinha uma proposta para poder ir para a Ucrânia. E aí ele falou com a sua própria boca que ele foi jogar contra o Maribor da Eslovênia, que é o maior clube da Eslovênia, e ele falou para a esposa dele, não tinha nada, ele não sabia de nada, não tinha nada, nenhum contato, nada. E ele falou, começa a procurar a escola, começa a procurar a igreja, começa a procurar nessa cidade, porque é aqui que eu vou jogar. E ele contou pra gente que passou alguns minutos, o empresário dele já tinha falado que tinha uma proposta para ele jogar na Ucrânia, ele falou que não, porque ele queria ir para um lugar que tivesse uma igreja. E pouco tempo depois, o telefone dele tocou dizendo que ele não ia mais para a Ucrânia, mas que ele continuaria na Eslovênia.
ele jogaria, está hoje há 2 anos no Maribor. Felipe Santos, uma benção. E por aquilo que saiu da boca dele, né? Então, se você está falando que tem um sonho de gravar lá, de ministrar lá, eu creio. Amém. E eu declaro isso aí vai acontecer. Eu queria que você falasse uma pessoa que te inspira, alguém que você olha e fala assim, cara, esse cara aí ou essa mulher, cara, dá prazer de estar perto, de aprender. Você diz em relação a vida cristã, assim, o que te estimula a buscar mais a Deus, um desejo de ser mais parecido com Deus. Cara, eu tenho muitos modelos, né? Para cada Na música, por exemplo, quem? Na música hoje uma pessoa que me inspira muito, até nas minhas composições, etc., é o pessoal da Bethel. Sim. E um pastor? Alguém, uma referência assim que... Uma referência. É difícil eu ter uma referência, eu tenho muitas referências. Sim. Mas hoje uma pessoa que me abençoa muito nas palavras é o Bispo J.B. Carvalho. Sim. Ele tem me abençoado assim, com palavras, inclusive, muito, muito pontuais. Mas quem me dá um alimento diário, que tem me sustentado, é o meu pastor Hélio, da Academia da Fé, pastor Hélio Peixoto. Pastor, um abraço aí, um mentor para mim também. Porque é muito difícil eu ter uma referência só, eu bebo de muitas fontes. O pastor Hélio hoje é o cara que tem me dado a fonte diária. Sim. E assim, ele para mim é a minha maior referência. É o cara que eu me espelho, é o cara que me dá os direcionamentos no meu dia a dia, que vê as minhas falhas, que vê as oportunidades. Uhum. E hoje eu tenho você como uma referência para mim, um homem de Deus que acredita nos seus sonhos, acredita nos seus projetos, que tem peito para chegar e matar no peito as situações e resolver. Valeu, obrigado. Isso, o cara que me encoraja muito, me traz alguns direcionamentos. Eu estou orando um direcionamento, você fala, cara, eu estava orando aqui, Deus me falou isso em relação a você. Isso é muito importante. E eu creio que a gente precisa dar mais voz aos direcionamentos proféticos que estão na nossa comunidade profética. Amém. A gente tem uma expectativa de receber palavras proféticas dos grandes profetas. Amém. Mas quando Deus fala no meio da nossa comunidade. Sim. Nós somos uma comunidade. Nós somos uma comunidade profética. Nós temos particularidades de estar no mesmo bairro, sermos próximos como amigos, termos famílias próximas. E Deus dá palavras proféticas. Amém. Em pessoas próximas. Então, eu tenho você como referência. Eu tenho, na área da música, pessoas que estão sacudindo o Brasil. Então, assim, falar de uma referência para mim, eu tenho muita dificuldade. Amém. Ô Nicolas, uma outra aqui. Uma música que não é sua, mas que marcou a sua vida. Uma música que tu fala assim, cara, essa música aqui marcou a minha vida. Canta aí pra gente tocar isso. Uma música. Uma música... tem que ter uma música, mano. Que marcou a minha vida. Uma música que você, assim, cara, quando teve uma experiência com Deus, assim, tremenda. Eu tive muitas músicas com experiência com Deus tremendas, cara. Mas eu acredito... a época que Deus mais me tocou, que foi um avivamento que eu vivi muito forte, foi na época que estava o David Kinlan, o pastor Antônio Cirilo e tal. E eu acredito que a música Poderoso Deus foi uma música que me levou a outras dimensões. Canta aí. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, poderoso Deus, aleluia, Jesus. Poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia
por ti. Aleluia. Engraçado, quando eu me converti, essa também foi uma música que eu tive grandes momentos com Deus, onde eu me trancava no meu quarto e eu ficava ali, essa música, ela vai e volta, e música, eu me trancava, eu conto isso na igreja e as pessoas até ficam rindo, que a minha mãe não entendia muito bem isso, mas meu coração estava apaixonado por Deus. E eu me trancava num quarto e eu deixava essa música repetindo e eu ficava ali prostrado diante de Deus e cantando isso, eu me derramava na presença de Deus. E assim, e a minha mãe batia na porta e falava, tá chorando por quê? O que é isso? Mas ela não sabia o que eu estava experimentando. Eu queria dizer para você que está em casa, que você volte a fazer isso. Que você faça essas coisas, se tranque no seu quarto e que você adore ao Senhor. Isso faz toda a diferença. Aleluia. Ô Nicolas, conta pra gente. Eu tive uma experiência do teu lado ministrando junto, mas eu queria que você falasse assim, a maior experiência que você teve com Deus ministrando, onde você viu Deus assim, operando assim de uma maneira sobrenatural. Fala onde foi pra gente e em que circunstância. Tem duas que me marcaram muito. A primeira foi no retiro que a gente fez em Tinguá. Essa aí, meu irmão, essa foi punk, mano. Eu não tocava, eu não tinha habilidade com teclado, mas Deus me direcionou de ir pro teclado. E botei o microfone no teclado e comecei a tocar. E, cara, aquele dia foi muito sobrenatural. A gente começou a ministrar, eu comecei a ministrar só no teclado e na voz. E foi um mover tão grande do Espírito Santo. Uma pomba, você se lembra disso? Lembra da pomba? A pomba branca sentou na bateria e não saiu do meio da gente. Isso. Enquanto a gente estava naquele retiro. Quando a gente estava indo embora, a pomba pegou e foi embora. Ela passou em cima do nosso ônibus. Passou em cima do ônibus e foi embora. Aquilo ali foi marcante para mim. Na verdade, a história da pomba, nós chegamos de sexta para sábado, 1h da manhã. A pomba não tem hábitos noturnos. E aquela pomba chegou de noite. Ela subia nos instrumentos, ela voava em cima de nós. Em cima das pessoas, encostava. Só que aquele dia, cara, o que me marcou foi que as crianças todas foram batizadas no Espírito Santo. Aquele dia foi demais. As crianças estavam sentadas no chão, não conseguiam levantar. Ela falou, mamãe, eu não consigo levantar, não consigo parar de orar. Verdade. As crianças tendo experiências sobrenaturais com Jesus. Aquilo ali para mim foi muito marcante. Foi mesmo. E teve um culto também que eu ministrei uma música chamada Onde está a minha noiva? Sim. Onde está a minha noiva? Davi Silva. Sim. Onde está a minha noiva? E assim, foi um despertar, foi um culto de manhã, e foi um despertar de Deus assim tão grande, eu senti uma presença de Deus tão grande, a presença de Jesus, querendo trazer aquele despertamento, e aquilo me marcou. Eu tive algumas visões naquele dia assim, que me marcaram durante a vida. Tive várias outras, mas essas duas foram que me vieram na cabeça agora. Muito bom, cara. Qual foi aqui que você... Poxa, eu tive essa experiência ministrando louvor, eu ainda ministrava através de instrumentos, e até falar aqui as pessoas que estavam com a gente no Ministério de Louvor, né? Saudade dessas pessoas, eu, você, Jefferson, Matheus, Douglas, Anderson, Mildinho, e se eu estiver esquecendo de alguém... É Mildinho, gente, mas aqui tem 2,40 metros. Ele é pequenininho. E aquele dia foi assim fantástico. Mas eu tive uma experiência no mês de junho, se eu não me engano, do ano passado, que foi demais também. Foi um culto de quarta-feira aqui na Simples Igreja. E nós entramos pelo período do louvor, e aí o Senhor foi me levando em direção a falar sobre a pessoa do Espírito Santo. E naquela quarta-feira o culto encerrou porque a gente tinha aquele compromisso de começar e terminar no horário. Mas eu vi praticamente toda a igreja sendo batizada com o Espírito Santo. Eu vi pessoas sendo tocadas assim de uma maneira sobrenatural e através de uma palavra que eu nem tinha preparado. Isso que foi o maior barato. Eu tinha um sermão preparado para outra coisa.
mas o Senhor ele foi guiando, ele foi fazendo, e naquela quarta-feira foi demais. Então eu tenho essa experiência ministrando louvor e eu tenho essa experiência pregando. Foi assim demais, demais. Queria que você falasse assim para nós. Estamos já chegando no final. Infelizmente a gente tem que terminar um papo muito bom, mas que você cantasse uma música sua que mais te abençoou. Aquela música que tu fez assim, tu chorou quando fez. Uma música que tu falou assim, caramba, tudo que eu precisava ouvir, o próprio Deus falando com você através de uma canção. Canta pra gente. A música hoje em dia que tem me marcado mais, das músicas todas que eu compus, é a música mais simples que eu tenho. A música, o nome dela é Meu Coração, batendo no EP. E essa música eu tive uma experiência com Deus, escutando a pré dela, escutando no carro. Eu estava viajando a trabalho e eu tive que parar o carro, porque eu senti tanta presença de Deus, tão tocado por aquilo. Tive que parar o carro, que eu ia bater com o carro. Caramba. Tive que parar o carro na serra, tive que parar e Deus me falando comigo assim. Eu fiquei... Isso me marcou e toda vez que eu canto ela, eu sinto algo diferente. A música é... Meu coração é todo teu, Jesus. Minha canção é pra você, Jesus. Tu és o centro, és o primeiro, és a razão da adoração. Tu és o centro, és o primeiro, és a razão da adoração. Oh, Aleluia. Meu coração é todo teu, Jesus. Oh, minha canção é pra você, Jesus. Tu és o centro, és o primeiro, és a razão da adoração. Tu és o centro, és o primeiro, és a razão da adoração. Show de bola, mano. Glória a Deus. Essa música é demais mesmo. E a última aqui do nosso bate-volta, uma música que você gostaria de ter composto. Uma música que tu ouve aí que tu fala, cara, eu queria ter feito essa música. Essa é fácil. Tem uma música que a gente canta, a música da Wilson. Que a música, o nome dela é De Graça em Graça. O amor que suportou a cruz, precioso sangue de Jesus. É uma versão. A beleza do céu coberta de dor, no quadro da morte a imagem do amor. Se a ressurreição me libertou, Aleluia.
não há mais vergonha e nem temor. O amor pagou por meu coração, com grande amor, por mim mostrou meu Salvador, que triunfou, me libertou, o preço pagou, me resgatou, na graça estou. Ao olhar pra cruz eu sou livre, ao olhar pra Jesus tenho vida, e pra sempre eu o adorarei, e de graça em graça irei. Ao olhar pra cruz eu sou livre, ao olhar pra Jesus tenho vida, e pra sempre eu o adorarei, e de graça em graça irei. Com minha alma cantarei, e de graça em graça irei. Com minha alma cantarei. Essa música eu falo, cara. Essa música era meu sonho de ter composto ela. Que música, né, Que mano? música. Que música. A mensagem completa, falando da obra redentora de Jesus, e consegue expressar que numa simplicidade imensa de que, cara, ao olhar para a cruz eu sou livre, olhar para Jesus eu tenho vida. Eu não sou cantor, não sou compositor, não tenho chamado para isso, mas essa música de fato é demais da conta. Todos nós temos uma música que nos marca, né? Eu tenho uma música que estava até compartilhando com você e com alguns amigos, que Nome que Salva, do pastor Rafa, lá da Academia da Fé. E me foi uma música assim que era tudo que eu gostaria de cantar para Deus um dia, e ele conseguiu colocar dentro da música assim. A cruz vazia. Pode cantar pra gente aí só um pedacinho, a gente já tá encerrando. A cruz vazia, plano perfeito, está consumado em Jesus. Cordeiro Santo, que veio ao mundo para salvar o pecador, com Deus reconciliar-me através da sua morte, pela nova natureza de Cristo em mim. Amém. Hoje eu sei, santo eu sou, Cristo vive em mim. Oh, não há outro nome que salva, Jesus, nenhum outro é merecedor do meu louvor. Vida eu encontro pela graça do Pai, o teu amor me alcançou. Nicolas, muito obrigado por nos receber, cara, na tua casa. Foi muito bom. Ficaria aqui com a câmera ligada, batendo altos papos com você. Para quem não sabe, o Nicolas é padrinho dos meus filhos, a gente tem muita amizade mesmo. E a gente brinca lá na igreja dizendo que o Nicolas ele congrega na Academia da Fé, mas ele também faz parte da Simples Igreja, sempre que pode estar com a gente. Eu queria agradecer também aqui a Fernanda, sua esposa, que cede aqui a sua casa, prepara as coisas, tudo pra gente aqui. Meu irmão, muito obrigado. Agradecer também a Academia da Fé, a figura do pastor Hélio Peixoto, da pastora Deise. Muito obrigado. E vamos para as nossas considerações finais. Nicolas, você é uma bênção. Nunca se esqueça disso, você é uma bênção. Suas músicas são demais pra gente. E eu queria que você fizesse uma oração por essas pessoas que nos assistem. E que essa palavra possa tocar no coração daquele que sonha em um dia fazer algo para Deus. Então, por favor, faça uma oração aí. Eu quero também agradecer a oportunidade, né, de estar compartilhando esse tempo. Foi muito bom, está sendo muito bom. A gente podia ficar aqui o dia inteiro conversando, batendo esse papo.
cantando junto, temos muita história. Esse tal que temos 3, é uma série, é um seriado para a gente poder contar de tudo. E eu quero agradecer também pela Vida da Simples, por vocês terem respondido o chamado de vocês e continuar respondendo. Amém. O Reino de Deus, ele tem o intuito de avançar, e vocês têm feito o Reino de Deus avançar. Amém. Existem outras igrejas no bairro, no estado, no Brasil, mas eu creio que Deus vai levantando ministérios para poder avançar o reino. Todo mundo está indo para o mesmo caminho. Amém. Levando o reino de Deus, que é paz, justiça e alegria no Espírito. Obrigado por ter se disposto a isso, obrigado por ter me chamado para estar junto com você, contando um pouco da nossa história, podendo contar um pouco do que Deus tem feito, e continue, persevere, porque Deus tem coisas maravilhosas para você. Amém. Cara. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esse tempo, te agradecemos por cada pessoa que está vendo esse programa, essa entrevista. Pai, te agradeço pela vida de cada um. Pai, eu te peço que o Senhor venha agora tocar o coração de cada pessoa que tem um chamado, que tem, Senhor, o desejo no coração de fazer algo para Ti. Que o Senhor possa mostrar para elas e dar oportunidade para elas de encontrarem a convergência do seu chamado, de encontrarem aquele lugar onde elas se sentem vivas, onde elas se sentem úteis, onde elas se sentem sendo usadas pelo Senhor, onde elas sentem que sai graça e virtude delas. A Tua palavra diz que quando a mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus, ele sentiu virtude saindo dele. E nós precisamos entender que quando nós fazemos tudo para o Senhor, em relação ao próximo, deve sair virtude de nós. Amém. E é esse lugar da nossa convergência. Senhor, toca na vida de cada pessoa, libera o seu propósito, libera o seu chamado, libera, Senhor, sonhos, visões proféticas, impressões no coração de cada pessoa. Amém. Para que elas possam entender que essa fagulha no coração não é apenas, Senhor, uma impressão, mas sim um chamado do Senhor a uma grande comissão. Deus, Amém. Nós podemos ver no nosso espírito um exército se levantando de homens e mulheres cheios da graça e do Espírito Santo, incendiando o mundo com um avivamento sem precedentes. Amém. Libera, Senhor, essas pessoas, libera esses chamados, libera, Senhor, esses ministérios, libera essas igrejas, Senhor, libera, Senhor, essas músicas, essas canções, que elas possam impactar o mundo e fazer o Seu nome conhecido em toda a terra. Aleluia. Esse, Senhor, é um desejo do nosso coração. Que venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade aqui na terra como no céu. Te agradecemos, Senhor, mais uma vez pela Tua bondade, em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso aí, meus irmãos. Hoje o nosso Simples Talk foi aqui na casa do Nicolas Oliveira e foi muito bom. Espero que você tenha sido abençoado, porque eu fui muito abençoado. Então, beijo no seu coração, que Deus te abençoe muitíssimo. Seja cheio da palavra, seja cheio do Espírito Santo. Beijo no teu coração, te amo em Cristo Jesus. Amém e amém. Amém.